Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Bom, eu achei esse histórico que Rômulo fez de uma importância muito grande, porque muitas vezes a gente não tem noção dos processos, de como as coisas foram feitas, e é porque ele não parou aqui para dizer dos ataques feitos ainda hoje ao encontro, essa tendência das pessoas quererem uniformizar o pensamento e achar que a verdade está colocada apenas num lugar. Mas eu acho que chega um tempo que a gente nem consegue mais ficar com raiva de quem pensa assim. Porque a gente sempre imagina, seria como ficar com raiva de uma criança. Porque existe uma perspectiva forte de uma crença de que eles estão oferecendo o melhor. Então, às vezes, eu recebo até com uma certa reverência esse espaço em que a pessoa chega dizendo para mim, olha, eu tenho uma verdade para você. E eu digo assim, beleza, nomes diferentes de uma mesma questão. E às vezes o sentimento eu lembro quando eu atendi um paciente que eu dizia assim, é difícil imaginar a sua vida, porque a sua vida é uma vida em que você vê o mal em todo lugar. E que o bem só está com você e todos os demais estão condenados. Então, para mim, fica pesado viver assim. Eu prefiro ver a vida olhando o bem em todo canto. E olhando a manifestação do sagrado em qualquer lugar. Porque Deus, apesar de alguns acharem que assim o é, ele não foi patenteado por nenhuma crença e é um patrimônio da humanidade. E é tão Deus que permite-se, por ser desprovido de ego, que até pessoas nem nele acreditem e nem por isso deixem de ser amadas. Porque essa é a visão que eu particularmente tenho. O encontro, na verdade, eu vim desde o primeiro. Eu tinha passado no vestibular na época, estava de cabelo raspado, não era uma cena muito bonita. Mas, para mim, foi uma certa coisa, sabe, Romulo, que forjou muito, porque naquela época, Mazinho, eu tinha lido, durante o ensino médio, Fritjof Capra, tal da Física e o Ponto de Mutação, eram livros que bombavam na época, que tratavam dessa mudança de paradigma. Foi quando eu conheci a palavra paradigma, epistemologia, construção de saberes, modos e formas de construção de saberes, de você criar olhares, virou o modismo hoje, as famosas narrativas para identificar o meu lugar e desidentificar o seu lugar. Também a narrativa, muitas vezes, não é para criar o meu espaço, mas para destruir o teu espaço, quando eu narro te negando. É uma das formas de violência. Eu estava vendo aqui quando falou dessas formas de violência, e hoje a gente tem uma forma sutil que é o apagamento do outro. Eu te mantenho vivo como ser, mas te tiro o direito de se manifestar e de se expressar. O que a gente percebe hoje é uma grande chaga atual, que seria a indiferença moral que nós ainda temos diante das muitas dores que ainda existem no planeta. Há uma indiferença. Mas o tema que eu vou falar hoje é a minha cura é a sua cura. É a ideia de imaginar as dificuldades que nós temos em desenvolver em nós eventos de cura. Não é a cura simplesmente física, tão desejada, especialmente quando a gente está doente. Como Mazinho desejou quando teve a cirurgia, como a cirurgia dele, com a leitura que ele tem do mundo, impactou a forma como ele enxerga as coisas, como amadurece a dor, como o deserto nos faz chegar aos oásis das existências. Mas é sempre imaginar a dificuldade que as pessoas têm de se permitir um processo de curar-se. Por que assim as pesquisas acadêmicas mostram que as pessoas têm um real potencial mental mesmo de desencadear em si eventos de adoecer e de se curar? E por que a gente não tem conseguido isso? Quais são os padrões que estão por trás disso? Primeiro, a gente tem que entender que a expressão do indivíduo, da espiritualidade dos indivíduos, ela é muito circunscrita ao lugar onde essa percepção de fé foi construída. Então, obviamente, toda vez que você está na existência, você vai receber uma lente oferecida por sua família e por sua sociedade, por sua religiosidade ou não, a partir da qual você vai interpretar o mundo. Você vai olhar para as coisas e vai tentar encaixar no meu padrão. Se encaixar é legal, é do bem, é legal, é bom, vai para o céu. Se não encaixar, é do mal. Essa simplificação, ela é um processo que a gente identifica no próprio desenvolvimento do ser humano, da infância até a maturidade. Você vai percebendo, por exemplo, que a criança ela tem uma idealização dos pais que é desconstruída na adolescência. Então, os pais heróis viram os pais bandidos na adolescência. Por isso, no fenômeno da adolescência, a gente tem um estresse muito profundo nos relacionamentos com os pais, entre os adolescentes. Mas é uma época em que a afirmação da identidade, quando eu saio desse grupo primário,
que é o grupo secundário, a família, eu saio para um grupo secundário, sociedade, a afirmação da minha identidade, porque ainda é imatura, porque ainda é inconsistente, ela vai se dar na base do uniformismo. Só quem busca a uniformidade é quem não tem consistência de identidade. E aí por isso que é um único discurso, uma única crença, um único partido, uma única visão de mundo. Porque no fundo é tão frágil a visão de mundo que tem, que ela só é afirmada na negação do outro. Seja da fé, da percepção política, da religiosidade. Eu fui fazer uma palestra em Gramado semana passada para uma empresa alemã, e o cara que estava me deixando no aeroporto em Porto Alegre estava dizendo para mim, sabendo que eu era paraibano, dizendo assim, eu tenho certeza que se a gente conseguisse se apartar do Nordeste, a gente conseguiria virar primeiro mundo. Aí tem dia que eu consigo debater, tem dia que me dá preguiça, sabe? Eu disse, Barbosa, né? Como é que... Porque tem hora que você diz assim, o que eu vou dizer a uma pessoa dessa, né? Aí eu disse assim, engraçado, o seu estado está falido e a administração estadual é local, é de vocês. Né? Então, assim, eu não vou nem discutir com você, porque eu acho que é uma perda de tempo eu passar 1h30 descendo nessa serra tão linda, uma vista tão bonita, para me perturbar com o seu discurso extremamente preconceituoso. Mas as pessoas têm um desejo de encarar inimigos externos. Encarar inimigos externos é uma forma de não encarar, não o inimigo interno, mas os aspectos de si mesmo que, enquanto não forem acolhidos, você não vai se desenvolver. A projeção da sombra é uma coisa que é identificada por Freud, quando ele funda a psicanálise, como os mecanismos mais infantis do ego. O ego humano, ele tem uma resistência à transformação, e essa resistência é feita através de mecanismos que foram construídos no primeiro momento de forma positiva, mas quando a gente estaciona, o grande problema é sempre estacionar em pontos específicos e querer ali fixar. Na natureza, tudo que para apodrece. É impressionante você pegar uma roupa num guarda-roupa que você nunca usou e ela se destruir muito mais rapidamente do que uma roupa que você lavou várias vezes na máquina. É impressionante. Chega lá e ela... Porque a natureza, ela provoca, nos obriga a um movimento de crescimento. Mas o crescimento gera dores. Não é fácil crescer, porque é reconhecer aspectos que o meu ego julgou não pertencente a mim, porque é desconfortável, então eu tenho que colocar no outro lugar. E aí Freud vai identificar que um dos mecanismos iniciais e o mais infantil é a projeção. É quando eu projeto fora de mim aspectos de mim, porque é mais confortável para o meu ego ver em você do que em mim. Eu lembro que uma vez chegou um aluno para mim e disse, professor, você é um amigo do professor fulano de tal? Eu disse, sou. E o senhor anda com ele? Quando a pessoa disse, você já fica com medo, né? Sim, por quê? O senhor nunca percebeu, não? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, será que ele está envolvido em alguma coisa que eu não estou sabendo? O que é que ele tem? Professor, ele é gay. Ai, que alívio, eu pensei que ele tinha um problema. Meu Deus, eu pensei, será que ele estava envolvido num crime organizado, alguma coisa do tipo? Aí ele chegou para mim, e o senhor dá aula em psicologia do consumidor? Eu dou aula assim, já tem um aluno que fica ali na frente, sentado? Já viu que ele tem um jeitinho? Eu disse, você lembra quando eu te ensinei sobre o mecanismo de defesa do ego? Que é uma tendência do ego da gente enxergar no outro que é da gente, que a gente vê no outro que a gente tem? Portanto, se tem uma butterfly em você, deixa voar, deixa ela ir, cara. Deixa de olhar a borboleta dos outros. Primeiro que nem é deficiência, não é nenhum problema de caráter. Mas entenda, no fundo, ali, inconscientemente, há uma inveja pela coragem de assumir um lugar que o outro gostaria, mas não tem força para pagar o preço de assumir numa sociedade preconceituosa. Então, eu começo a ver aquele movimento como defeito, porque é uma forma de um ego dizer, eu não vou para lá porque isso é do mal, porque isso é um equívoco, não é porque eu sou frágil, não é porque eu não tenho a coragem de pagar o preço por ser quem sou. Então, quando a gente observa esses movimentos, a gente observa uma tendência também de dualismo. O dualismo também é quando eu começo a enxergar o mundo de forma bem dividida entre bons e maus. Sempre sendo bom quem? Eu. E os que comigo concordam. Não é assim? E mal quem? Os outros, e que de mim discordam. Assim, desde a infância, a gente vê um mundo He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Moonrap, Impio contra Frajola, não é assim? Smurf contra Gargamel, Lula contra Bolsonaro. Vai dividindo o mundo no maniqueísmo em que quem pensa como eu está no lado do bem e o outro deve ser combatido.
Quem tem mais poder combate com veemência, quem não tem tanto poder combate com discursos. E a grande proposta de qualquer um dos avatares que já tiveram no planeta é um olhar de fraternidade universalista. É olhar para o outro, encarar pontos cegos que existem, não vou negar o mal, não vou negar a existência da distorção da realidade, mas não há mais um convite para o combate, porque é como se a gente estivesse chegando num certo esgotamento desses modelos destrutivos. Como o Peregrino coloca, em que momento a gente vai cair em si e perceber que a Terra fica muito bem com as baratas? Que o que está em jogo não é a vida na Terra, é a vida dos humanos. A Terra sobreviveu sem a gente antes e sobreviverá sem a gente depois. Agora, se a gente quer continuar aqui ou não, depende de algumas escolhas. Quando a gente vê, por exemplo, o que foi descrito aqui, esses 8 pontos, percebe, por exemplo, que a gente um dia vai ter que começar a discutir não somente cultura de paz, não somente comunicação não violenta, mas a gente já está começando a perceber que as pessoas estão trabalhando o conceito de alimentação não violenta. Esse Future Burger que foi mostrado aqui, produzido artificialmente, sem tirar uma vida, é uma tendência. Certamente um dia a gente vai olhar para a morte dos animais com o mesmo horror que a gente olha para a escravidão, uma retrospectiva histórica, embora tenham pessoas que ainda acham que deveria existir. 1 milhão de pessoas são sequestradas por ano no mundo para a escravidão. É mais do que o número de pessoas que morrem de morte violenta no planeta anualmente. Agora, tudo isso tem a ver com uma não identificação com a sua própria cura interna. Só que nós vemos hoje movimentos muito severos de externalização. Há uma exteriorização muito grande dos movimentos psicológicos e os indivíduos estão num processo de autoabandono. Nós vivemos uma sociedade em que ela criou tantas possibilidades que o excesso hoje se tornou o novo mal. Tem uma série nova na Netflix chamada Drácula. Eu adoro filmes de zumbis e de vampiros. Gosto. Mas aqueles vampiros inteligentes, aqueles de adolescente não passou. Mas esse Drácula novo, que são 3 episódios, cada um de 1h30, 1h40, é no padrão de Bram Stoker. E os diálogos são extremamente inteligentes. Apesar do susto, eu estava assistindo de tarde para diminuir o pavor, né? Existem diálogos extremamente inteligentes. Tem uma hora que tem uma freira que ela é cientista e ateia. E aí o vampiro faz assim, mas aí você... Por que você continua no convento? Ela disse, eu sou como várias mulheres, num casamento que não funciona para ter casa, comida e roupa lavada. Mas aí tem um diálogo que chama a atenção, que é quando ele chega... Ele dorme, tipo, 170 anos, e aí ele chega na Londres de hoje. Ele chega na costa e entra numa casa de classe média, pobre. Classe média baixa, londrina. E quando ele entra nessa casa de classe média baixa, londrina, ele percebe que assim que ele suga o sangue do morador, estou dando um spoiler arretado, tá? É só para o argumento aqui. Assim que ele sangue o sugo do morador, ele adquire o conhecimento já daquela época. Então ele entende tudo que está acontecendo. Só que ele observa e a mulher acorda. O marido é um alcoólatra que bate nela. Quando a mulher acorda, que ele vê a mulher, ele já sabia, porque tinha chupado o sangue do marido, que ele era um misógino, aquela coisa todinha, diz, fique tranquilo, eu livrei. Então que ela fica até de boa, assim, olha para ele, realmente, assim, nada que você possa fazer não é pior do que eu já passei. No máximo é sugar o pescoço, mas vai ser de uma vez. Ele não, foi matando devagarinho, né? Aí ele diz, você é muito rica, né? Eu achei esse diálogo interessante. Você é muito rica. Ela, rica? Não, eu sou pobre. Você é rico, olha quantas coisas você tem. Ele começa a contar a quantidade de objetos que ela tem. Lava-louça, televisão, não sei o que, torará, torneira, água quente. Aí ele diz assim, não, mas isso é o que todo mundo aqui tem no mínimo. Aí ele diz assim, eu fui um nobre e nunca no meu castelo tive tanta coisa. Eu imaginei que um dia no futuro, de certo modo, as coisas seriam mais acessíveis, mas não a esse ponto. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa o quanto esse excesso tem nos distraídos da interioridade e dessa busca de reconhecer em nós certos aspectos dolorosos, porque a autoconsciência não é uma coisa agradável de ser feita, é dolorosa, dá um trabalho, porque é fazer uma espécie de arqueologia do inconsciente do ego e encontrar aspectos que eu achava que era do outro em mim. E começa em casa, né? Quando a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Primeiro movimento é quando você entra na adolescência e condena os pais por serem humanos, porque eles perdem o status de deidade na infância. Você vê que eles dizem que não fazem, pregam que não cumprem, e você começa a se achar moralmente superior. Aí vem a vida se desdobrando e você começa a perceber o quanto você também vai pregar o que você não faz, o quanto você vai ter incoerência psicológica, o quanto você vai ter distorções cognitivas severas e enxergar a realidade a partir de perspectivas que ou você se deixa manipular, que acontece muito, ou que você é muito tão inconsciente que você é naturalmente manipulado sem dar nem conta do processo. Então, enxergar esse primeiro movimento dentro de si. Quando a gente pensa na proposta de um encontro que chega aos 30 anos, e vocês não têm noção, mas vocês não têm absolutamente noção das forças que tentam fazer esse encontro não acontecer, eu acho que, inclusive, vencer anualmente, a cada mês, a tentativa de fazer com todas as dificuldades, é como se fosse um teste. Muito natural para o novo. Porque o movimento do novo, seja dentro do indivíduo, seja externamente nele, passa pelas etapas descritas por Schopenhauer. Primeiro, é ridicularizado. Depois, é violentamente antagonizado, que é o que acontece hoje em dia, para finalmente ser aceito como auto-evidente. Vou dar um exemplo disso na tecnologia, que fica mais didático para vocês. A Kodak criou a câmera fotográfica digital. Apresentou num laboratório, num evento de consumo interno dos líderes, a câmera digital. Alguns disseram, pode arquivar esse projeto, porque ninguém no mundo vai preferir uma foto vista num vídeo do que revelada num filme fotográfico. 10 anos depois, a patente daquela descoberta cai. Os japoneses fabricam a primeira câmera digital. A Kodak vai para um congresso mundial de fotografia e olha e ri. Mas quem danado vai querer uma foto vista aqui, ao invés de uma foto revelada no filme fotográfico? A Kodak, então, começa a ridicularizar o invento que ela mesma criou, mas não quis produzir. Ano seguinte, começa as vendas das câmeras digitais a subir e as câmeras antigas a declinar. Aí a Kodak faz um movimento comum, antagonizar o novo, e começa a fazer uma propaganda mundial dizendo que memória é revelação. A Kodak não conseguiu chegar na terceira etapa, que é aceito como auto-evidente, correr atrás e produzir também. Ela foi extinta do mercado, mesmo detendo 80% do mercado mundial de filmes fotográficos e de máquinas fotográficas. O que mostra para todos nós que existe movimento de renovação que, mesmo que existam forças antagônicas a eles, eles têm uma resistência temporária. E dada a velocidade histórica dos eventos que a gente tem desencadeado hoje em dia, esses movimentos eles estão muito mais intensos, muito mais violentos, às vezes não permitindo uma coisa importante, que é a elaboração. Por exemplo, você levou um chifre, tem que elaborar. Não dá para sair namorando, senão você leva outro. Você vai ter que chegar, viver o luto, pensar. E esse pensar é um convite não ao porquê o outro fez isso. Porque esse é o pensamento inicial compreensível. Você quer que a pessoa morra carbonizada num acidente, né, ou que caia ácido no rosto, coisas leves assim. Esses movimentos externos é um movimento de não encontrar as causas que têm a ver com a sua participação naquele processo. Não é porque eu levei, é porque eu me permiti. Essas perguntas feitas para si, elas são inconvenientes, porque significa dizer, para algumas pessoas, no primeiro movimento autoacusador. Mas esse movimento autoacusador, ele é importante não porque você vai se acusar tão simplesmente, é porque você vai identificar aspectos que você estava negando. E você vai reconhecer a sua participação num crime do qual você foi vítima. Ou por inocência, porque você entrou numa relação que todo mundo sabia que estava falida, mas você insistiu. E por isso que nessa falta de compreensão de si mesmo, as pessoas vivem experiências tão danosas, relações tão trashes, tão tóxicas. As pessoas preferem ser humilhadas, degradadas, assim, absurdamente, psicologicamente, traídos ou traídas compulsivamente. Elas se preferem tornar um terreno baldio por lixo afetivo dos outros do que viver com a dignidade da própria solidão. Se consolidar como pessoa, aprender um processo de alto amor e finalmente atrair alguém que olhe com a dignidade que você tem e merece ser amado. Mas você nunca vai conseguir isso quando você não se sente capaz de ser amado. E você não vai se sentir capaz de ser amado se você comprou alguns padrões dos quais você não faz parte, como dizendo que esse sim é um objeto de ser amado.
E porque você não tem isso, ou não tem esses padrões, você se sente, então, um objeto a ser desrespeitado. Obviamente, esses padrões eles são feitos para criar cultura de consumo. Porque às vezes você não pode ter a beleza do ator tal, mas pelo menos o sandália que ele está usando na propaganda você vai querer. É uma colagem. Observa como isso é comum. Veja só. Fizeram uma pesquisa com crianças nos Estados Unidos, há um tempo essa pesquisa, colocaram meninas negras e meninas brancas na fila e botaram uma boneca negra e uma boneca Barbie no final e perguntaram com quem você prefere brincar. 3 anos de idade. Olha só. Todas apontaram para Barbie. Isso por si só é uma tragédia, porque as meninas negras não queriam brincar com alguém que parecesse com elas. Uma negação de si. Depois vem a segunda pergunta, com quem você se parece? E a essa pergunta, as meninas negras saíram chorando da fila. Porque elas não se pareciam com... Como é o nome daquela princesa de Frozen, meu Deus? Elsa. Até hoje são loiras. Até Jesus ficou loiro, gente. Um semita. Ficou parecendo um dinamarquês na tela. Então, essa distorção vai fazer o movimento seguinte. Olha como a gente pensa, a gente está aqui, ó. Não, nós temos aqui nova consciência, nosso padrão é outro, nossa vida é outra. A gente está no mindset, para usar um termo coach. Bem diferente, mas vê só, olha só. Aí você pega aniversário de casamento da sua esposa, aliás, aniversário de casamento, aí a sua esposa vai numa loja, aí entra numa loja de roupas masculinas. E tem lá uma fotografia de Janequine, tamanho natural, vestindo a Zorba. Barriguinha definida, preenchimento, que aquilo não é normal, aquelas imagens que deve ter um saco de pipoca ali. Você compra, seu marido usa de noite e quando ele sai do banheiro que você olha e você compara com a imagem que você viu na loja. Aí você conclui, eu amo mesmo essa criatura. A mesma coisa se você compra um jogo de calcinhas e sutiãs para sua esposa e Gisele está lá provando na Victoria's Secret e quando você chega não bate. Mas observa, primeiro, nós estamos rindo de quem? De nós mesmos. Nós somos pessoas que têm uma visão diferenciada e ainda assim capturadas. Imagina os outros, gente. Imagina as pessoas que não têm esse nível de consciência. Elas simplesmente reproduzem processos de distância de si mesmo. Porque, obviamente, para os que querem manipular, é preciso pessoas manipuláveis. Pessoas manipuláveis têm que ter baixo nível de consciência. Porque elas não têm condição de fazer crítica a um discurso. Elas compram as narrativas e ponto. Elas são muito mais vítimas do que algozes. Como não foi colocado aqui, realmente, no nazismo, a maior parte das pessoas não eram más, eram pessoas comuns que estavam obedecendo cegamente ordens. Despertar a própria consciência é desenvolver um nível de compreensão de si mesmo que dá alguns sentimentos que a gente chamaria de habilidades essenciais para uma evolução emocional. Quando você pensa nisso, você pensa, a ideia do indivíduo enxergar em si aquilo que ele estava apontando para o outro e começar a não se culpar e não se justificar, nem se violentar. Esse padrão de você encontrar um problema, perceber que estava equivocado, não se desenvolver em culpa e envolver-se num movimento de transformação, ou seja, é o que eu consegui até hoje, mas agora eu me percebi, vou mudar o vetor, eu não perco tempo com culpa, com desculpa, mas com responsabilidade, exige uma certa autonomia, que as pessoas não querem ter porque elas têm medo de autonomia. Porque existe um preço a se pagar por fazer as escolhas da vida. É melhor permanecer criança com alguém te tutelando. Embora a vida te convide para se tornar adulto, tem pessoas que morrem infantilizadas. Vivemos uma sociedade em que o fenômeno da adolescência cada vez mais cresce. Adultos com comportamento de adolescentes. Né? A gente percebe isso, o tempo todo a gente vê esse movimento. Esse sair-se é uma coisa incrível, porque assim, não é uma coisa tão simples. É quando eu pego, por exemplo, a história de Paulo, ainda como Saulo de Tarso, e fui uma vez olhar o movimento psicológico feito por ele. Entender contextualização, todo mundo deve conhecer, mas para quem não conhece, basicamente, Saulo era um judeu que tinha algumas características. Ele era ao mesmo tempo cidadão romano, ou seja, ele era como se fosse uma pessoa com duplas nacionalidades.
falava outro idioma, o idioma da sociedade que dominava a dele, e a gente sente que meio que de algum modo a elite judaica ela estava calada em relação à invasão romana, porque eles mantinham a elite local vivendo a vida confortável para não galvanizar as massas contra a invasão do império. Então a elite ficava confortável enquanto o povo era explorado. Paulo era esse cara omisso. No fundo, Saulo então. Mas ele vai encontrar aquele indivíduo, que é Jesus naquele evento simbólico ali, que ele chega lá e não se sabe exatamente por que cai a ficha que ele é o Messias, mas tem que imaginar, aquele homem, ele aos 12 anos colocou o kippá, leu os 5 livros da Torá decorados, decorou os 5 livros da Torá e recitou no dia do seu bar mitzvah, foi circuncisado quando criança, ouviu de todos os profetas, seus bisavós, tataravós, que viria o Messias, e que explicou por que aquele povo aguentou escravidão, destruição, vários, até, não, porque vai valer a pena, vai vir um cara que vai dar o sentido a todo esse nosso projeto coletivo aqui como povo. Aí o cara chega e ele não reconhece esse cara. Então imagina, ele chega lá e, caramba, não. Aí a primeira pergunta antes disso é por que Jesus não escolheu alguém do grupo para assumir a função de Paulo? Não já tinha um colégio apostolar? Certamente ele analisou o currículo e disse, esse povo aqui não está preparado para a franquia que eu quero abrir. Preciso de um CEO. Entrou no LinkedIn da época, digitou lá, preciso de um cara versado em idioma grego, que ele também fale latim, eu quero que ele seja cidadão romano, que ele precisa levar essa ideia, senão ela vai ser presa no judaísmo, virar uma subsete, vai morrer, ele tem que ir adiante. Ah, tem um cara aqui, aí aparece lá no LinkedIn, o currículo de Saulo, é da oposição. Então precisamos dialogar com o cara para poder trazê-lo para cá. Esse vetor de encontro psicologicamente, o cara esperou e o seu povo inteiro aquele cara, ele não reconheceu, estava matando quem tinha reconhecido e já estava indo matar o outro. E aí cai a ficha, além do cavalo. Quer dizer, então, que você é o cara que meu povo todo esperou, e eu estava matando o povo que estava seguindo. Você psicologicamente entende que era para uma pessoa comum se sentir culpada e dizer assim, não quero ficar perto de você, eu não mereço. Ou se justificar, mas vamos combinar, você me enganou. Estava esperando você descer assim no céu, com um exército de anjos, destruindo Roma. Você nasce numa manjedoura junto de um burro, aí ficou escrito para mim. Sinais confusos, justificativa. O cara não para, nesse processo dele, ele não para se culpar, nem para se desculpar, nem para justificar. Ele faz assim, o que quer que eu faça? Tipo assim, tá bom, até aqui eu me equivoquei. A partir daqui eu vou acertar. É o que posso. É o que tem para hoje. Vendo? É olhar para os pais e dizer assim, é o que era possível. E esse possível, que para mim pode ser pouco, foi para eles excesso do que eles nem tiveram. Mas o discurso em terapia do trauma é o discurso da dor, o discurso da vítima. Apontando pais como culpados, que asfaltaram um terreno que passaram, que era pedra pura, e você reclama quando vem e tem um buraco. Basicamente esse é o movimento. Porque o indivíduo não quer reconhecer a si. Porque dói. Dói olhar para si e encontrar em si características que eu via no outro. Dói olhar para si e ver racismo, radicalismo, perceber preconceitos, nuances mais sutis. Porque a racionalização é o último mecanismo de defesa do ego, é o mais complicado. Porque você cria justificativas lógicas para o que é amoral ou imoral. Você se convence que está certo, mesmo dentro de todas as evidências, porque você fica forçando a barra. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço hoje começam a perceber que certos movimentos do governo de plantão são equivocados, mas diante da evidência continuam afirmando. Porque é muito difícil para o ego dizer assim, eu fui enganado. E aí, em vez de eu sair e me afastar, eu fico confirmando o absurdo. No fundo, é um ego que não se reconhece. E aí essa minha doença te adoece, porque eu preciso então de pessoas que comigo comunguem dessa visão distorcida do mundo para poder eu me manter com a sensação de que eu estou correto. Então quanto mais pessoas, forçadamente ou não, pensarem como eu penso, mais confortável eu vou me sentir, mesmo dentro do absurdo. Basicamente o movimento. Esse movimento de se enxergar, ele é naturalmente doloroso. Agora, existe um outro movimento que é as pessoas que não acham que merecem, por motivos que cada um vai imaginar quais são,
essa famosa cura de si mesmo. E essa percepção, ela tem a ver com o que Pellegrini nos trouxe. A ideia de nomear o equívoco de um processo como pecado e chapar como um defeito, o que vai lhe gerar punição. Se eu entendo como processo evolutivo da personalidade, eu mudo a forma como eu enxergo e eu consigo avançar. Se eu vendo para mim mesmo como pecado, eu entro num processo de autopunição. E se pudesse, eu até me chicoteava. A gente faz isso hoje emocionalmente. Esse fazer emocionalmente foi invertido. A gente não se pune. A gente foge da consciência de si. A gente se afoga em vícios de todas as ordens para não chegar ao fundo do próprio eu. Maratonar séries de Netflix é uma forma de fugir de si mesmo. São horas e horas na ficção fugindo da realidade de si. Nada contra, eu adoro, eu assisto. Mas existem várias formas de fuga. Nós temos a fuga hoje pelo excesso do nada. Nós somos um dos maiores consumidores mundiais de telefonia móvel. Vivemos presos a smartphones, passando horas curtindo stories, sem fazer a própria história, sem construir a própria vida, sem construir os próprios processos, sem pagar o preço pelas próprias escolhas, desenvolvendo uma vida muito medíocre, lamentando quem consegue acontecer e tentando caluniar ou difamar para se sentir mais confortável na posição propositadamente escolhida de mediocridade, tendo possibilidade de não ser, o que é uma profunda sabotagem de si mesmo. Observa que na parábola dos talentos, um que recebe 5, que recebe 2, o que recebe 1, e que esconde, diz a frase que explica: porque tive medo, escondi o teu talento. Medo. Muitas pessoas não conseguem avançar porque o medo faz com que o talento que recebeu não avance. Aí você pode criar algumas alternativas emocionais para fugir de si mesmo. Eu olho para o meu talento e apenas lamento porque eu não tenho um talento do outro. Eu esqueço do meu. É como se numa orquestra sinfônica cada um tivesse um instrumento e alguém parasse de tocar violino com raiva porque o outro está com eboé. O outro está com um violoncelo. O outro está tocando um trompete. Então, em vez de eu me concentrar em aprender o meu, eu quero aprender o seu e eu não domino aquilo. É uma forma de fugir. Tem pessoas que criam estratégias tão absurdamente fantasiosas de conquistas que fazem isso de propósito, para não conseguir confirmar sua própria ideia de falência. Tá vendo? Eu não consigo. Cria metas inatingíveis e inalcançáveis para provar para si a tese de que não é capaz. E tem pessoas que até conseguem, e conseguem de tal modo que entram num processo de ruína, que é o que Freud chamou de o homem arruinado pelo sucesso. Aí eu estava lendo a revista de business da Harvard, em que tem lá uma matéria mostrando a quantidade de empresários no mundo e de pessoas de sucesso que estão tendo depressão pelo sucesso. Porque é como se fosse assim: eu escolhi um único ponto de crescimento e esse ponto de crescimento foi um foco evidente que me afastou de minha interioridade. Consegui chegar, mas o processo foi tão doloroso que eu não tive ninguém para comemorar comigo. Lembro que tinha uma professora que corrigia algumas coisas da gente, e aí um dia ela adorava humilhar os colegas de trabalho. Tinha um colega meu que tomava Rivotril para ir conversar com ela. E nesse dia eu ia conversar com ela, mas nesse dia eu não estava bem. E quando você não está bem e o outro lhe trata mal, as coisas não funcionam bem. Então, para aquele encontro que já era tenso, ele olhou o trabalho do aluno que tinha levado a monografia, apontou assim: eu fico me perguntando, professor Rossano, como é que alguém que se diz professor universitário faz um trabalho com a conjugação verbal errada na página 39, no parágrafo 2. Primeiro, antes de abrir, ela fez já mata a pessoa, né? Você quer pular no pescoço, mas você foi educado em casa, né? A vontade vem, mas você não realiza, só mentalmente. Aí naquele dia eu fiz: professora, a senhora sabe quem foi a Menófis 6? Aí ela, por associação, fez: um rei do Egito. Pois é, professora, eu fico me perguntando como é que alguém com PhD como a senhora não sabe que no Egito não tinha rei, só faraó. Muito menos que a Menófis existiu, porque eu acabei de inventar. É uma coisa tão elementar do segundo grau, professora, a senhora não sabe.
Aí ela olhou para mim com olhos, está se sentindo confortável com a humilhação que eu lhe proporcionei? Que é o que a senhora proporciona com todo mundo aqui quando senta para a senhora corrigir os trabalhos. Eu me pergunto, a senhora é feliz? Ninguém gosta dessa pergunta. Por que você está perguntando isso? Porque a senhora é inteligente. O currículo da senhora é pesado. Então a senhora é inteligente. E por ser inteligente sabe que é uma pessoa que ninguém suporta aqui. A senhora já viu quando a senhora senta num canto, todo mundo se afasta? Então me pergunto, quando a senhora está doente, alguém faz um chá? Aí o olho começou a encher de lágrimas dela, sabe? Já segurando. Naquele momento, eu fiquei dividido entre eu continuo por caridade ou estou satisfeito por vingança. Você fica naquela oscilação psicológica. O ego... Aí veio, não é, é uma chance que eu estou tendo. Mas eu entendi o que aconteceu com a senhora. Pelo meu cálculo, a senhora tem muito mais de 70 anos. Nasceu aqui na Paraíba? Sim. No sertão? Sim. Muitos irmãos? Sim. Mulher no sertão? Década de 30 e 40, né? Eu imagino quando a senhora olhou para o lugar que a vida lhe colocou e decidiu, não vou ficar aqui. Eu vou me deslocar. E conseguiu. E para isso, fez uma coisa que é muito comum. Na hostilidade de uma infância, veste uma armadura para ir para o combate. Vence. Terminou a guerra. Está com um título de vitória, mas continuou com a armadura. Porque colou no corpo. E hoje, os seus inimigos do passado são reeditados nos seus colegas do presente. Que não tem culpa do que te aconteceu, mas você tenta se vingar em nós dos abusos que você sofreu. E por isso, é uma vitória que ninguém abre um champanhe para comemorar. É vazia. É vitória para tamponar as próprias deficiências emocionais. Fui fazer uma palestra e antes de mim entrou um cara dizendo que ganhava não sei quantos mil por mês, que tinha uma cobertura caríssima, que tinha comprado, que não sei o que. Aí depois era eu. Disse, meu Deus, e agora? Ele passou a palestra todinha, a cada 20 minutos dizia, eu moro numa cobertura caríssima, não sei o que, ganho tantos mil por mês hoje, veja como eu sou um vitorioso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, como é que vai ser agora? Eu vou falar depois dele. Aí, cara, ele tinha um voo na sequência. Que bom. Porque quando ele saiu, eu disse, gente, eu atendi tanta gente com cobertura deprimida. Nada contra. Nada contra. Por que não, né? Você pode, beleza. Agora, se você acha que isso é o foco, é uma fuga. Porque aí você se cerca do excesso e você entra na falta. Observa a música que é um compositor que eu adoro. Os nomes agora eu esqueci. Tá começando a acontecer isso já. Né? É o início da PVC, porcaria da velha chegando. O que é que acontece? Ele diz assim, quando não tiver mais nada, escudo ou espada, sua consciência acordará. Nando Reis. Quando estiver contudo lancet em veludo, sua consciência não é o sofrimento pela falta, é pelo excesso. Vivemos fadiga de escolha. É um transtorno identificado ano passado. É tanta coisa para escolher que você não escolhe. Você fica tanto tempo focado em escolher que no final das contas você termina não escolhendo. Quem aqui já sentou para ver Netflix, olhou várias séries, várias notas, lembrou de cada amigo que disse assista essa e depois de 1 hora não viu nada? Já passaram por isso? Fadiga de escolha. Eu lembro na época que eu ia na Tela Vídeo, sexta-feira à noite, eu morava com o Janine, a gente pegava, ia na Tela Vídeo, comprava um sanduíche ali na Praça da Bandeira, dividia uma coca, não era, amor? Dividia uma Coca-Cola, um sanduíche, 2 sanduíches, o sanduíche era dividido, não era um para cada um, que era R$1 na época. Mas tinha hora que a gente chegava na locadora e todos os filmes de sucesso tinham sido locados. Aí você fazia, e agora? Aí você ia para os exóticos. Uma vez, Janine estava cantando e eu fui sábado à noite, peguei um filme tailandês chamado O Cheiro da Papaya Verde. A mulher acocorada. 2 horas fazendo doce de mamão. Você vai até o fim, porque você quer ver uma lógica, né? Não vou até o fim. Tem que ter valido a pena, porque eu vou ter que rebobinar essa porra. Tenho que... E eu fiquei naquela agonia, gente. Se eu não assistir essa merda, eu perdi 2 horas da minha vida. Aí eu disse assim, eu tenho que assistir de novo. Passaram-se mais de 20 anos, eu perdi alguma coisa. E aí era incrível, porque aquela mulher, ela estava sentada, e simbolicamente aquele era um lugar de subalternidade.
de apagamento e de invisibilidade. Mas porque ela não se identificava com o lugar, ela não se sentia agachada. Mas em pé ao redor dela, o pai, um machista clássico daquela região, um marido que batia, ela orientava ambos aos vizinhos e consolava a todos. Ela estava num lugar de subalternidade no qual ela não se enxergava. Ela não colou no lugar onde ela foi colocada, nem lamentou o lugar onde ela foi colocada. Conseguiu cumprir um papel ainda assim. Esse processo identifica dizer que ela estava naquele lugar mais desperta e mais erguida do que quem estava em pé. E às vezes a vida faz esse convite. Muitas vezes, para se conhecer, é preciso começar a deixar o excesso do que nos afasta de nós mesmos. Excesso de curtição de internet, excesso de visualização de histórias, excesso de coisas que eu vejo fora para não enxergar dentro. Esse vazio provocado hoje pelo excesso, que não é só para a classe média, não. Porque hoje em dia você vê pessoas que têm realmente uma vida financeira deficitária, significativa, mas tem um celular de ponta. E tem internet, e assiste séries, e há um afastamento. E de 2017 para cá começou um declínio cognitivo, perda de QI médio mundial. Pelo especialista que estamos ficando do nada. Então, em algum momento, esse processo implica dizer que eu não tenho que esperar a vida me empurrar num deserto para finalmente eu me encontrar. Eu preciso criar um deserto controlado para que eu volte a me encontrar comigo mesmo. Eu preciso recuperar o espaço saudável da convivência comigo, de ficar só, silenciar, para encontrar esse lugar, sabe? Tirar os nós das gravatas, dos sapatos para falar com Deus em mim. Esses personagens que eu vendo lá fora que as pessoas compram, mas que nem eu mesmo acredito. Esse diálogo existe para que você construa um evento de cura. Porque quando você olha para você e identifica todos esses lugares, todas essas faltas, você tem uma sensação incrível, que é de humildade. Porque quando você identifica as suas sombras, você não olha mais para a sombra de ninguém. E quando você identifica a sombra do outro, você tem a compaixão que você tem que ter com a sua própria sombra. Por isso que quando o advento da mulher adulta, você se pergunta por que ele não salva logo a mulher na parada? Né? A mulher vai sendo levada, a situação é constrangedora, e eu pensava, ele podia ter resolvido logo. Sei lá, jogava a capa da invisibilidade de Harry Potter nela, ninguém via. Podia fazer flutuar, já que ele tinha andado sobre uma da Galileia, controlava a gravidade, ela flutuava a um ponto que as pedras não atingiam a mulher. Podia, já que transformou algo em vinho, trabalhava os elementos químicos da matéria, transformar as pedras em areia, o máximo que eles usaram era um colírio depois. Mas a multidão vem, e na cinematografia, todos os diretores que filmaram essa cena, que é um clássico de qualquer filme de Paixão de Cristo, mostram um cara irritado com a multidão. Olhando assim, tipo, quem são vocês para julgar? Mas não é compatível com o padrão psíquico dele. É que você entende o seguinte, que essa multidão se aproxima porque ela vai fazer uma coisa clássica, projetar a sombra individual coletivamente naquela mulher caída, confortável para o ego. Num pacto coletivo da minha sociedade, da minha cultura, em que todo mundo está fazendo, a Torá está dizendo, e eu tenho que me sentir pertencente ao grupo. Mesmo que seja fazer o mal. Isso explicou muito o nazismo, nas pesquisas feitas subsequentemente nas universidades, sob controle de psicologia de massa. Quando a multidão se aproxima, a pergunta feita é uma pergunta para os indivíduos dentro da multidão e não para a multidão. Se você nunca tiver errado a primeira pedra, é assim, dá uma olhadinha aí dentro de você. Escaneia rapidamente a tua memória. Então você observa que o objetivo não era salvar a mulher, era dar ganho de consciência. A multidão se aproximava cega. E essa consciência só é permitida quando o indivíduo faz um olhar para dentro. Como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando eu me desperto, eu ajudo a despertar o outro. Portanto, nunca, as pessoas que fazem esse encontro desistiram em momentos muito mais difíceis. Porque o objetivo é despertar consciências. E quando você quer despertar consciência, não importa os números. Importa despertar consciência.
E quando você desperta uma consciência desperta, ela transforma a multidão dos que estão cegos. Porque ao longo da história humana nunca foi a multidão que mudou as coisas, gente. Foi um pequeno grupo de pessoas que despertaram o estado de consciência. A construção, talvez em símbolo, né, de uma árvore, de uma nova consciência, uma cultura emergente, e que enfrenta esse movimento de tentativa de ridicularização ou de antagonização violenta, natural, pelas pessoas que temem o novo como se fosse uma ameaça às suas próprias identidades, que acham que o encontro com o diferente, com o altero, destrói sua própria forma de ver e crer no mundo, que é frágil essa percepção, precisa então te apagar. E aí eu estou doente. Quando eu preciso te apagar, usando um discurso, muitas vezes, de um ser que pregou a paz, é de uma distorção cognitiva tão severa que não tem como estar saudável num momento como esse. Você já imaginou? Eu pego um discurso primoroso que a gente tem, por exemplo, no Sermão da Montanha, e imagino que aquilo tem sentido para mim. E distorço para reforçar o meu referencial. Bandido bom é bandido morto. Foi assim que o Sinário pensou quando matou Jesus. É uma ideia que eu vou distorcer a minha crença para que ela fique customizada a mim, o infantilismo de alma. E os que entendem profundamente, sabem que não é aquilo, mas querem manipular para manter, é isso mesmo. E fazem as leituras completamente enviesadas, manipuladas, de palavras que têm tanto sentido de transformação, mas que começam a ser envolvidas com uma certa perversão moral. Portanto, continuar. Resistência não é uma palavra que define posições partidárias, porque isso é empobrecimento do significado epistêmico do que é resistir. Resistir não é resistir a um governo que passa, é resistir a uma forma de pensamento que está se esgotando, para que o novo venha. E pagar o preço, porque quem entra primeiro na mata para abrir a picada, sai mais ferido, mas chega primeiro. Portanto, chegar primeiro ainda nem em cima é uma comemoração, porque o objetivo não é vencer, o objetivo é vencer-se. Não é uma guerra fora, é uma guerra dentro. Porque quando eu travo essa guerra dentro e venço, eu não olho para fora nenhum inimigo a ser combatido, mas irmãos a serem acolhidos, a serem despertados. Chegar primeiro do outro lado não é para dizer, cheguei primeiro, bando de otário. Não. Pode vir por aqui. Eu sei que vocês passaram muito tempo achando que era nesse lugar que tinha que parar, mas a vida é um convite a avançar. Lembro demais disso porque uma vez eu estava numa reunião mediúnica e eu não gosto de espírito, eu tenho medo. Né? Eu sei que eles existem, eu sempre digo, eu sei que você existe, para que aparecer para mim? Aparece com um ateu, sei lá, né? Para fazer a diferença. Né? Mas eu estava na reunião mediúnica e foi um diálogo incrível, porque era assim, era o mentor espiritual da casa conversando com o obsessor. E o obsessor olhou para o mentor e disse, você é um cínico. Porque você nos liderava antes. E agora você mudou de lado. Era um paradigma de maniqueísmo, o bem contra o mal. E o mentor disse, não mudei de lado, eu continuei. A gente vem aqui para um processo de continuar. Eu estou te fazendo um convite aqui, não é de você mudar de lado, é só de continuar. Então o que a gente está fazendo aqui é continuar. Alguns vão retardar? Vão. Mas breve, o antagonismo vai ceder, a ridicularização vai ceder. E, como dizia Victor Hugo, é incrível a força do tempo, de uma ideia cujo tempo chegou. Em algum momento isso vai acontecer, porque eu acredito piamente nisso. Como diz de forma muito bonita a música de Guilherme Arantes, daquilo que a gente pode dizer, regeneração, nova era, era de ouro, qualquer nome que a gente dê à transformação, amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, de forma que amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade vai ser plena. Essa convicção de que em algum momento, nem que seja por uma dor coletiva que talvez a gente esteja buscando, o despertar das consciências aconteçam e o emergir de uma nova cultura salvífica no sentido real de já planetária, de compromisso ecológico e ecologia interna com ecologia externa, porque enquanto a gente não combater essa ecologia interna, a ecologia externa ficará ameaçada. Aí finalmente a gente entender o que nos faz estar aqui. Portanto, Iris, eu não sei como é que você quer terminar aqui agora, me diga você. Tu quer que eu termine? Só se você vinha para cá. É o único jeito. Não, é o único jeito.
Vem-se embora. Mazinho, vem para cá, Mazinho. Vamos para cá, vem para cá. Vamos concluir juntos. Quem sou eu para concluir a nova consciência? Eu queria convidar todo mundo que está aqui, ó, para vir. Vem cá. Bora. Vem para cá. Vem, eles. Aguenta bucho o ano inteiro. Deixa a gente desejar tudo de bom para tu. Ela passou o ano inteiro aguentando bucho, essa mulher. Tá. Ela de vez em quando manda no zap. Reze por mim. Reze por mim. Aí eu mando só aquelas mãozinhas. Mas eu rezo, viu? É exatamente isso, né? Você percebe um ressurgimento do processo? Eu estou percebendo. Não estou percebendo o ressurgimento do próprio projeto. Então. Por isso que o Romulo falou que o ano que vem vai ser fantástico. Eu acredito nisso mesmo. Um renascimento. A dor do parto é grande, mas o que libera é compensador. A gente sabe disso. Então eu estava aqui naquela época, e naquela época eu conheci um cara chamado Walter Pino. Ele está vivo ainda. Tu acha? Vamos procurar saber se ele está, porque tem um povo que a gente tem que voltar o ano que vem, né? Ele é um deles. E eu lembro que eu conheci naquela época Enya e Kitaro na Nova Consciência, gente. E eu abri um programa de rádio chamado Contato, na Rádio Campinas, da Correia FM, com um amigo meu chamado Aderaldo, só para passar a música New Age. E primeiros ouvintes que ligaram perguntando, quem morreu? Eu lembro, foi um estímulo imenso a continuar o trabalho, né? Mas eu conheci uma música muito linda dele, que se vocês lembrarem, puderem cantar com a gente aqui, seria muito bonito. Vocês lembram da música Te Ofereço Paz? Então levanta para cantar com a gente, todo mundo aí, ó. Eu vou fazer as mímicas, bora lá. Vamos para cá, gente? Vamos lá. Pode, venha-se embora, vamos juntar aqui. Olha só, vai fazer as mímicas, tá? Levantem para fazer a mímica. Vamos embora. Esse é um desejo coletivo para a gente. E eu queria realmente, sinceramente, pedir uma coisa para vocês. Os seres humanos são imperfeitos. Os seres humanos são complicados. Os seres humanos têm muitas dificuldades. Eles não é diferente de nós. Certo? Ela é um ET, ela diz, mas não, ela é uma humana, cheia de trauma como a gente, cheia de complicação e tal. Mas ela é uma pessoa que, desde aquele primeiro convite, não quis criar um carnaval mais ou menos de folia, mas um abadá e uma mamãe sacode da alma. Então, aqui a gente não dá a volta no trio, a gente dá a volta no universo, vocês perceberam, né? Vai lá e volta, vai lá para os astros e volta para a realidade para construir essas pontes. Então eu queria que enquanto a gente cantasse essa música, vibrasse para ela suportar mais um ano. Desejasse para ela toda a força para ela suportar mais um ano para a gente estar aqui o ano que vem. Vamos lá? Diz assim. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Namastê. Trabalhemos juntos. Pegaram? Vamos lá agora. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo a tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. A gente dá a mão e lembra de uma coisa fantástica que foi quando eu vi pela primeira vez aqui no teatro, no primeiro encontro, um pastor, um bispo, um pai de santo, um espírita, um ufólogo, ex-ufólogo, não tem gente, ateu, ex-ateu, muçulmano, todo mundo dá assim. Então, se a gente está aqui para fazer o pensamento da cultura emergente, o que a gente quer
Esse é um instrumento. Essa semente do novo tempo. Eles se juntaram e cantaram. Em memória a eles, nós que pegamos essa tocha para continuar essa corrida rumo ao novo tempo, cantamos o que eles cantaram naquela noite. Lembra isso? Exatamente. A oração de São Francisco. Não é isso? Eles juntos lá, e eu lembro que eu chorava porque eu dizia, é possível os diferentes se darem a mão e se convidarem a ser um instrumento da paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver treva que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo